Olá, rico dia para você. Eu sou Nara Miller, coach, especialista em EFT. Eu estou aqui hoje para falar das doenças crônicas e quais são as causas emocionais. O pessoal está chegando devagarinho. Legal, o pessoal já está vindo. Já dá para dizer uma rica tarde, apesar da gente não ter almoçado ainda. As doenças crônicas, elas assolam a humanidade e elas vêm de longa data. A questão das dores do corpo, a questão do desconforto físico, tá? E a importância das pessoas perceberem qual é a mensagem. Então, o corpo funciona de uma maneira bem simples. Você tem um desconforto, uma doença, uma dor, e entendeu a mensagem que está por trás e aplicou alguma técnica para transformar o seu foco, o seu objetivo, né? E a saúde retorna. Então o corpo passa a ser um sinalizador. Tá? Em vez de muitas pessoas que eu vejo assim, elas ficam, em alguns casos, ficam incomodadas, né, com a sua doença, elas também podem ter a possibilidade de ver no corpo um aliado. Então, o corpo é o seu maior aliado, está aqui para nos dar sinais, para nos ajudar, para nos manter com o foco. E a dor, seja ela em qualquer doença crônica, né, estabelecida com um nome específico, para nós aqui, o nome da doença, ela ajuda só a ver possíveis causas emocionais, mas o mais importante é o que a gente faz com essas percepções. Então, essas percepções que o corpo emite é que nos dão a possibilidade de tomar outros rumos na nossa vida. Eu mesmo tinha já um bocado de tempo, uma dor no ombro direito, lá em 2010, e depois que eu conheci a EFT, Técnicas de Libertação Emocional, isso transformou meu resultado. Em 1 mês e meio eu já não tinha mais dor nenhuma. E depois comecei a passar para vizinhos, conhecidos, amigos, meus clientes, né? Alguns amigos viraram clientes, alguns clientes viraram amigos. E desde 2010 eu tenho ajudado pessoas no mundo inteiro a terem uma transformação, não só na mudança na saúde, mas também numa nova percepção do mundo. Então, o corpo, o veículo da manifestação física, onde nós temos a possibilidade de interagir com o mundo, e a questão das doenças crônicas, sendo elas genéticas ou não, a doença crônica, ela está falando sempre em alguns sinais. Então, se quiserem anotar aí, eu vou falar de 4 razões para nós termos doenças crônicas, certo? 4 razões, 4 atitudes nossas, 4 condições nossas para termos doenças crônicas. Então, se quiserem anotar aí, fiquem à vontade. Também, se quiserem compartilhar com seus amigos essa live, todos serão bem-vindos. É só ir no canto esquerdo do vídeo e clicar em cima do bonequinho com o sinal de mais. Você pode compartilhar com quantas pessoas você quiser essa live. E em seguida já vou começar a passar para vocês essas 4 visões do ser humano. Tá? Claro que no final nós vamos fazer sequência de EFT para melhorar pelo menos uma dessas condições. E claro que cada uma dessas condições, elas têm muitos assuntos internos, tem muito pano para manga, tá? Para que a gente possa ter transformações, ter uma melhora, ter uma vida mais lúcida, não viver tanto no piloto automático, tá? A gente sabe que a medicação, ela é um excelente paliativo quando a gente precisa para uma emergência, mas quando o estímulo continua acontecendo, mesmo com o uso da medicação, muitas
muitas vezes você precisa de uma medicação mais intensa, tá? Com o tempo você vai criando efeitos colaterais e o incômodo, né? Aquele incômodo diário, aquela questão de estar sempre com você. Obrigada, Paula, por ter compartilhado a live. Aquele incômodo de estar sempre com você, sempre lembrando, né? Fica ali, sempre dando sinal, o ar da graça que alguma coisa não está bem. Mas como o corpo não vem com manual de instruções, né? As pessoas tiveram que estudar para isso, tiveram que dar uma olhada, né? Tiveram que ver o ser humano de uma maneira diferente das formas tradicionais. E até eu vejo muitos médicos já comentando, isso aí é estresse. Mas essa questão de comentar, né, de falar isso é estresse, para algumas áreas está banalizado, tá? Então eu vou te dar uma medicação e você vai se sentir melhor. Mas isso não significa que a causa do processo está resolvida. Tanto que muitas vezes até as pessoas tiram uma parte do corpo, tiram um órgão, né? Como o caso, vai lá e tira a vesícula. E o problema aparece em outro lugar. Então, quando as pessoas têm doenças crônicas, elas têm pelo menos um dos 4 comportamentos que eu vou falar agora, tá? Se quiserem anotar aí para depois refletir, fique à vontade. Então, primeiro comportamento. Já que nós estamos falando aqui de doenças crônicas, o conceito é um evento contínuo de desconforto, né? É uma ação contínua no corpo. Então, é alguma coisa que nunca para. Então, quais são as 4 coisas que ativam as doenças crônicas pelo ponto de vista atitudinal, né? O ponto de vista humano, né? Onde o ser humano tem o poder de interferência direta, só precisa saber como. Então, o primeiro item dos 4, o primeiro item é as atitudes que ela tem, que são crônicas, ou seja, comete os mesmos erros, se julga da mesma maneira, julga outras pessoas, né? Ela pensa, como ela pensa a respeito dela, como ela pensa a respeito dos outros. E quando isso se repete, é que faz com que a pessoa, com o tempo, precise que o corpo sinalize que isso está mal por forma prolongada. Então, o primeiro item é a atitude. Está na hora da pessoa mudar a atitude e ela não muda. E não precisa ser uma pessoa para dizer para ela, não precisa ser ninguém da família para dizer isso para ela. Tá? Se ela tiver essa noção, qual será a atitude que eu estou mantendo que já não é mais apropriada para mim? Depois, 2. Eu falei em 4, agora nós vamos ao segundo. Uma emoção repetitiva, crônica, que pode ser de medo, que pode ser de angústia, que pode ser de ressentimento, que pode ser de insegurança, que pode ser de sensação de injustiça, né? O lado vítima repetitivo, a submissão, que é ligado diretamente a se botar em último lugar, e esse se colocar em último lugar tem como condição, muitas vezes, a solicitação de algum retorno. Tá? A pessoa se coloca, ela, homem ou mulher, né? Normalmente acontece mais com as mulheres, pela questão de precisar ser reconhecido. A pessoa precisar se sentir amada, precisar se sentir útil, para também perceber que ela não foi um erro nessa vida. Ou então para seguir padrões sociais, para se sentir, de novo, amada, desejada, reconhecida nas suas capacidades e acaba muitas vezes se colocando em último lugar. Claro que se a pessoa faz alguma coisa com amor, com carinho, com atenção, né? Ela prioriza outros às vezes, que é o caso quando você tem que criar uma criança, a criança não sabe fazer nada
Então essa criança passa a ser o centro da vida da mulher ou do homem quando está em crescimento, né? No início não fala, não anda, né? Não sabe se alimentar sozinha. Então essa criança vai precisar de um suporte, vai precisar de uma pessoa que dê um apoio com o máximo de dedicação. Mas com o passar do tempo, a questão é que muitas pessoas se acostumam com esse ritmo e isso aí acaba levando a condição que a pessoa esquece de si, ela se acostuma a esquecer de si, mas muitas vezes é porque existe esse padrão por trás de baixa estima e essa atitude leva a pessoa a gerar doenças. Quando a pessoa tem uma emoção repetitiva, que era o segundo que eu estava falando, a atitude é o primeiro, o segundo é a emoção, uma emoção repetitiva de arrependimento, por exemplo. Puxa, agora olhando para trás, como eu pude fazer isso dessa maneira? Que quando a gente fala da fibromialgia, é a emoção que vem por trás, o arrependimento, e aí a pessoa cria um processo de autossabotagem, ela se amarra por causa disso, como uma forma de se punir, por não ter agido a seu favor, e na verdade cada um fez o que pôde na época. Então, quando a pessoa tem uma emoção e essa emoção é persistente, é como se fosse um processo de auto-obsessão. A pessoa só pensa naquilo. Ela tem sempre a mesma atitude, mas não é mais adequado para a sua etapa de vida. 2, ela tem uma emoção que faz ela se sentir na mesma sempre. Depois, quando ela tem um trauma, agora nós estamos no 3, quando tem um trauma que nunca curou. Como é que eu sei que um trauma está curado? Muitos clientes me perguntam, como é que eu sei que o trauma curou? Não tem mais emoção negativa a respeito daquele item. Não tem desconforto no corpo a respeito daquele item. E não tem mais imagem do evento traumático quando se fala no assunto. Ok? Então, você não tem emoção desconfortável, você não tem sensação desagradável no corpo e você não tem imagem relacionada ao evento. O evento aconteceu? Aconteceu, mas não é mais um trauma. Ok? O trauma é porque a gente ainda não pegou a mensagem do evento. Ok? Então, pode ser tanto traumas pequenos, que podem vir de acidentes pequenos, que podem vir de falas desconfortáveis com outras pessoas, de relacionamentos, como pode ser os acidentes maiores, cirurgias, perdas de entes queridos. E as perdas é um assunto assim muito grandioso, porque não precisa ser só a perda física do ente querido, pode ser um distanciamento por problemas de relacionamento, que tu não pode conviver. Pode ser a questão de tu não poder mais se relacionar com aquela pessoa porque a relação terminou. Então, tudo isso são perdas, ok? E geram traumas. E as consequências dessas perdas, Por exemplo, a mãe tem que passar a criança para ser cuidada por uma outra pessoa. O que aquela criança perdeu nessa atitude? Ela perdeu o convívio com os pais, por exemplo, ela não tem mais contato com os irmãos, o senso de família foi rompido. O primeiro referencial, a lealdade à tribo, não vai ser leal à tribo como? Se não existe mais a referência, se não está mais a família lá. Claro que existe uma outra, mas não é aquela inicial. Então, isso gera um trauma. Falei do 3, que é o trauma. Para FT, o bloqueio energético no corpo é um trauma na malha energética. Então, trauma pode ser qualquer evento. E a emoção, imagem ou sensação são a tradução do bloqueio. 4º item. Crenças limitantes.
Só é certo desta maneira. Só entende se for dito assim. Só faz se for na sequência Y. Okay? É inaceitável essa ideia. A crença limitante tem o inaceitável por trás, e aí nós estamos falando de crenças limitantes crônicas, né? Aquelas que estão sempre se repetindo, nunca passam, nunca mudam. Só dá para ser feliz se... Aí existe a vinculação ao outro, a felicidade pelo outro. Crença limitante, o céu é azul. Será que ele é sempre azul? Qual é o motivo que ele é azul? Então, essas questões das crenças limitantes, elas são muito complexas. Muitas vezes a gente está sendo guiado por uma crença limitante e por ser uma crença, ou seja, uma coisa que é uma verdade, e tu acredita naquilo porque tem um monte de justificativas, isso faz com que a crença limitante se mantenha, tá? Tanto ativa como continuada. Então aí falei das quatro mobilizações, das 4 raízes para que existam as doenças crônicas, ok? A atitude de vítima, por exemplo, e aí muitos clientes pulam, né? Eu tenho muitos clientes que pulam, que falam, eu não sou vítima, né? Eu não me sinto vítima. Aí você pergunta, o que aconteceu hoje? O fulano teve tal atitude. Foi errada aquela atitude. Me incomodou aquela atitude dele. Então é sempre olhando para fora, né? A vítima está sempre se defendendo de alguma coisa. E aí acaba atraindo da vida outros processos que tornam ela vítima. Alguns exemplos que ela tem atitude de vítima. Eu não posso ir porque não tem ninguém para ficar com o fulano que eu cuido. Será? Será que você é insubstituível? Ou então ir naquele lugar não é tão importante assim, que está usando aquilo como desculpa. E aí você está deixando de viver, de ter as coisas, de participar das coisas. Certo? Eu gosto sempre de fazer EFT para a gente ter resultados diferentes. Tá? E agora então nós vamos fazer uma sequência de EFT. Eu quero... não se preocupe, quem nunca fez EFT, nós vamos fazer todos juntos aqui. Você vai me copiar e vai ter espaço para falar as frases. No meio, entre uma frase e outra que eu disser, eu sempre deixar um espaço. Aí você vai ter a oportunidade de fazer EFT junto comigo. Tá? Eu vou pegar a questão da atitude da vítima, porque ela é uma questão muito intensa nas pessoas, né? Quando a gente fala de um país, dos governantes, tudo isso é a visão da vítima. Okay? E aí aqui eu não estou para falar de política, né? Eu estou falando da atitude que está no nosso alcance. Ok, eu tenho um governante lá péssimo, mas o que eu posso fazer para ter outros resultados? Tá? É essa a questão, é a retomada de poder que eu estou falando hoje, tá certo? Então, ponto de karatê. Antes de a gente usar o ponto de karatê, quero que você respire fundo, feche os olhos e se imagine numa situação que foi injusta para você, que até hoje você considera injusta. A primeira situação que pular, quero que você observe a imagem da situação. É colorida, é preto e branco, tem movimento, tem som. Depois eu quero que quando você pense nesse evento injusto, qual é a sensação no corpo? E dê uma nota de 0 a 10. 10 é extremamente desconfortável, né? E 0 nada desconfortável. E aí é como se você fizesse um scanner no corpo, né? Você fizesse um scanner no corpo. Então aí você leva
a tua atenção do topo da cabeça até a sola do pé, passando pelos braços, estômago, órgãos internos, certo? E aí você respira fundo novamente. Ponto de cara a terra. Mesmo que eu tenha passado por esse evento injusto, inapropriado e indesejável, eu escolho me apreciar mesmo com essa sensação de injustiça. Mesmo que eu veja tudo isso de uma maneira difícil, essa situação completamente desagradável, eu escolho me honrar com as memórias dessa situação, ainda em mim. Mesmo que eu tenha essa sensação que isso foi completamente injusto. E essa injustiça ainda está lá, me assombrando, fazendo eu me lembrar que eu fui vítima dessa situação. Eu escolho me apreciar mesmo com essas memórias. Topo da cabeça. Essas memórias de injustiça. Entre as sobrancelhas. Essa sensação que as coisas foram injustas para mim, olhando para esse evento. Como essa pessoa pode fazer isso? Do lado do olho. Embaixo do olho. Essa condição inapropriada na minha vida. Embaixo do nariz. Tudo isso me tirando do sério. Embaixo da boca. Tudo isso me tirando do centro. Osso da clavícula. Tudo isso me fazendo sentir desconfortável. Embaixo do braço. Mesmo que eu me sinta assim, injustiçado e vitimado, topo da cabeça. Eu escolho me dar uma chance de me centrar mesmo assim, entre as sobrancelhas. Mesmo que essa pessoa tenha tido uma atitude inapropriada, canto do olho. Eu escolho ir avante mesmo assim. Embaixo do olho. Mesmo que essa atitude dessa pessoa foi extremamente injusta. Embaixo do nariz. Eu escolho me dar uma chance. Embaixo da boca. Mesmo com toda essa injustiça. Osso da clavícula. De seguir avante. Embaixo do braço. De ir além. Da cabeça. De não ficar me amarrando por causa dos outros. Entre as sobrancelhas. Nunca deu certo eu ficar nessa condição parada nesse evento velho. Canto do olho. Esse pensamento às vezes aterriza na minha mente. Embaixo do olho. Desse evento desagradável. Embaixo do nariz. Mas eu posso me dar uma chance de ir além. Embaixo da boca. A pessoa foi desagradável. Osso da clavícula. Mas eu posso escolher me sentir bem mesmo assim. Embaixo do braço. Ainda não entendo o que essa pessoa fez e por que ela fez. Topo da cabeça. Mas eu escolho me sentir bem mesmo assim. Entre as sobrancelhas. O poder de escolha está sempre nas minhas mãos. Canto do olho. Essa atitude de vítima já me perseguiu por tempo demais. Embaixo do olho. E não me deu nenhum resultado de mudança. Embaixo do nariz. Agora começo a perceber que me sentir vítima dos processos não é saudável. Embaixo da boca. Eu fico imaginando se seria possível eu ter outros resultados na minha vida através das minhas atitudes.
osso da clavícula. Eu sei que ainda não consigo ser grata por o que aconteceu. Embaixo do braço. Porque eu não entendo muito bem por que foi assim. Topo da cabeça. Então, entre as sobrancelhas. Eu escolho dar pequenos passos às minhas mudanças de atitude. Canto do olho. Como eu penso a respeito das pessoas. Embaixo do olho. Se alguém, por algum motivo, fez algo que eu não gostei. Embaixo do nariz. Eu posso seguir avante mesmo assim. Embaixo da boca. Mesmo que alguém tenha dito algo que eu não gostei. Osso da clavícula. Essa atitude de ficar nesse pensamento me divide. Embaixo do braço. Mas também ficando nesse pensamento não experimento outras coisas. Topo da cabeça. Porque a vitimização é o oposto do sucesso. Entre as sobrancelhas. A vitimização é o oposto de sentir-se empoderado. Canto do olho. A vitimização é o oposto de sentir-se bem consigo por escolha. Embaixo do olho. A vítima parece que não tem escolha. Embaixo do nariz. Mas eu posso escolher me sentir bem. Embaixo da boca. Eu posso escolher me dar amor. Osso da clavícula. Eu posso escolher sentir o afeto que a vida me dá. Embaixo do braço. E eu posso me sentir bem, apesar do que eu vivi, mesmo que eu não entenda as mensagens. Talvez a mensagem seja seguir avante. E vamos em frente. Para o meu mais alto bem de quem me rodeia. Respira fundo e solta. Então aí terminamos uma sequência bacana para a gente migrar da vítima para a pessoa que se empodera. Né? Ok, vivi aquela situação ruim, mas vamos em frente. A pessoa fez o que fez. Fazer o quê? Talvez tenha até feito sem intenção ou de forma intencional. Mas será que isso vai ser o regente do nosso destino? Será que eu vou esperar ter uma doença crônica para fazer alguma coisa, para mudar? Essa resposta também está nas suas mãos. Okay? Eu quero amanhã fazer uma outra live, meio-dia. Eu vou falar da metafísica da saúde. Tragam as suas perguntas, ok? O que é a metafísica da saúde? As emoções interferindo na saúde física. Tá? E eu vou dizer para vocês, para mim vai ser um imenso prazer recebê-los amanhã. Convidem, socializem essa live, para que as pessoas possam amanhã, meio-dia, estar aqui com a gente de novo. Um rico final de dia, um bom proveito aí. E depois compartilhem essa live, ok? Tchau, pessoal. Até amanhã, meio-dia.